A segunda etapa na gestão do tempo de um projeto é a definição das atividades que compõem esse projeto. Essa etapa é bastante importante porque se ela for bem executada, as atividades forem bem estabelecidas, todo o restante do controle do projeto vai se tornar bastante simples, principalmente para você estabelecer o tempo que o cronograma vai ocupar, os recursos que vão ser necessários, o custo e assim por diante. Se essa etapa ela for executada de forma inadequada ou de uma forma pouco eficiente, todo o restante do controle vai ser muito prejudicado. Por exemplo, atividades que não tinham sido previstas têm que ser inseridas no projeto enquanto ele está em execução. O cronograma original vai ter que ser alterado, provavelmente ele vai ficar maior do que tinha sido planejado, e tudo isso causa bastante estresse, bastante problemas para o gestor do projeto. Então essa atividade ela tem que ser feita com muito critério e com muita calma. Para facilitar o desenvolvimento dessa parte, existem algumas metodologias. Uma metodologia bastante utilizada é a metodologia top-down, ou seja, você começa olhando o projeto como um todo, observando o escopo do projeto, e a partir desse escopo você vai dividindo o teu problema a ser resolvido em problemas menores, e cada um desses problemas você vai dividindo até você chegar em qual será o trabalho que terá que ser executado para resolver cada um desses problemas e o projeto como um todo. Um exemplo de um projeto utilizando uma metodologia top-down, vamos supor que a gente queira fazer uma viagem para a Lua. Todo mundo já quis viajar para a Lua pelo menos uma vez na vida, mas nunca fez isso porque provavelmente seja um pouco difícil fazer essa viagem, mas não é impossível, tanto que o homem já foi para a Lua pelo menos uma vez. Então, se a gente for tentar executar esse projeto, a gente pode começar olhando o problema como um todo e a gente vai dividindo ele em vários problemas. Por exemplo, a gente pode pensar que o principal motivo da gente não ir para a Lua, pelo menos constantemente, é porque a gente não tem uma nave para ir para a Lua. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma. Então eu poderia dizer, meu ponto de partida primeiro vai ser fazer uma nave que consiga chegar até a Lua. Só que para essa nave viajar da órbita da Terra até a órbita da Lua, eu vou precisar sair do planeta Terra. Então para isso eu vou precisar de um foguete que consiga colocar essa nave em órbita para essa nave vir para a Lua. Aí em seguida eu posso pensar, eu quero que essa Lua consiga pousar na Lua, porque eu não quero que ela se espatife aqui na superfície, e essa é uma situação bastante desagradável. Então eu vou precisar de um sistema de pouso para a Lua e assim por diante. Então se a gente for tentar fazer uma abordagem top-down nesse projeto, a gente poderia começar o problema a partir da nossa nave. Essa nave ela precisa decolar da Terra, então a gente chega à conclusão que a gente precisa de um foguete que consiga colocar a nossa nave em órbita. A gente também precisa de um sistema de pouso para pousar na Lua. Como a Lua é um lugar meio monótono, provavelmente a gente não queira ficar lá, a gente queira voltar para a Terra. Então ela vai ter que conseguir decolar da Lua também. Bom, essa nave ela vai precisar de gente que pilote ela, então a gente vai precisar de astronautas.
E assim por diante, a gente pode ir dividindo em vários problemas que são um pouco menores em relação ao nosso projeto. E cada um desses a gente pode dividir em outros. Por exemplo, o nosso foguete, ele precisa de combustível para conseguir voar. Ele precisa de motores. Ele precisa de uma base de lançamento. E assim por diante. Os nossos astronautas, eles vão precisar de uma roupa adequada para sobreviver no espaço. Eles vão precisar de suprimentos, porque eles precisam comer. Eles vão precisar de treinamento, porque não existe carteira para viajante para a Lua, então provavelmente vai ter que ser treinado. E cada uma dessas etapas pode ser divididas em outras, até se chegar à base, né, das nossas atividades, onde será o trabalho efetivamente executado para a gente conseguir atender todas essas necessidades e conseguir fazer a tão sonhada viagem para a Lua. Não existe assim uma regra de quanto você deve dividir essas etapas. O que existe é um equilíbrio. Geralmente, se você tem uma etapa que você não consegue estimar com uma precisão razoável o tempo que ela vai durar, os recursos que ela vai demandar, etc. e tal, você tenta dividir ela em problemas menores até você conseguir estabelecer essas informações com uma precisão razoável. Porém, se você dividir demais, pode ser que você fique com o teu projeto inchado e burocrático e você tenha mais dificuldade de controle. Então é o equilíbrio, né? Tem que achar um meio termo, quanto você deve dividir o teu projeto para que ele fique gerenciável, mas que ele não fique burocrático e difícil de ser controlado. Então, numa abordagem top-down, quando você divide o teu problema em vários, na grande maioria das vezes, essas atividades que ficam aqui na base são as atividades que serão efetivamente trabalhadas. Por exemplo, essa daqui. Ou seja, trabalho efetivamente vai ser executado nessas atividades, sendo que essas atividades que estão acima dessas, elas formam grupos, ou seja, isso daqui é um grupo de atividades, isso daqui é um grupo e assim por diante. Sendo que grupos contêm atividades e contêm outros grupos até se chegar aqui no topo do nosso trabalho. É possível estabelecer que após executar uma série de atividades ou cumprir alguns grupos, a gente atinja metas intermediárias. Por exemplo, após a gente cumprir tudo isso daqui, nós teremos uma determinada situação no nosso projeto que a gente quer dar um nome. Aqui a gente pode estabelecer uma outra e aqui uma outra. Então, toda vez que é concluído isso daqui, a gente pode estabelecer que nós atingimos um marco no nosso projeto. Também conhecido como milestone. Esses marcos eles são interessantes porque eles vão dando conclusões intermediárias ao longo do nosso projeto, mas é interessante para a gente gerenciar melhor o andamento do projeto, ele é motivacional e tudo mais. Uma outra metodologia que está ganhando bastante aceitação é uma metodologia bottom-up. Uma metodologia top-down, como a gente viu anteriormente, ela é bastante interessante quando você
Tem um projeto que tem bastante incerteza, você não conhece de antemão tudo que você vai precisar fazer. Por exemplo, nossa viagem à Lua, a gente vai quebrando e vai descobrindo tudo que tem que ser pesquisado, desenvolvido, trabalhado, etc. Sendo que lá no começo do projeto a gente não tinha noção clara a respeito de tudo isso. Essa é uma abordagem bastante comum, mas ela traz alguns problemas, principalmente quando o projeto ele cresce muito para baixo. Então, às vezes as informações elas se perdem quando outras pessoas estão gerenciando outras etapas, e raramente a pessoa que está aqui começando a fazer esse trinchamento possui todo o conhecimento técnico a respeito do problema para fazer esse detalhamento das atividades. Então, muitas atividades você tem que recorrer a outros tipos de especialista, e isso pode causar problemas de comunicação, as pessoas não entenderem exatamente qual é o escopo, qual é o problema e assim por diante. Então, a metodologia bottom-up ela tem um olhar um pouco diferente, e ele é mais adequado para projetos que têm menos incertezas, que já foram executadas projetos semelhantes e tudo mais, mas que mesmo assim dependem de bastante conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo bastante simples. Vamos supor que se queira construir uma casa. Bom, construir uma casa é um pouco diferente de você viajar para a Lua, porque já se foram construídas muitas casas. Então, numa metodologia bottom-up, geralmente você começa pelos marcos do projeto, ou pelos milestones, por exemplo. A gente pode ter um marco que vai ser o terreno, onde vai ser construída a casa. Nós temos um marco onde nós vamos levantar as paredes da casa. Daí nós temos outro onde vai ser colocado o acabamento na casa. E, sei lá, instalação elétrica. Então, as pessoas envolvidas nessas etapas, que geralmente são diferentes, a instalação elétrica, quem faz é um eletricista ou, sei lá, um engenheiro elétrico. O acabamento é um tipo de profissional, quem vai levantar as paredes é outro, quem vai adquirir o terreno é outro, né? Então, quem vai estabelecer as atividades que vão ser executadas vão ser as pessoas envolvidas com essas tarefas. Então, por você conhecer os marcos, fica mais fácil de você iniciar o trabalho sem fazer uma descrição muito detalhada de cima para baixo. E dependendo do tipo de projeto, uma gestão assim fica mais fácil. As correntes de pensamento, elas tendem a tentar fazer um mix entre o top-down e o bottom-up. Alguns chamam até de gerenciamento 2.0 de projetos, onde uma parte do projeto vai ser estabelecido top-down, uma parte vai ser bottom-up e assim por diante. Então, de uma forma geral, a gente pode estabelecer aqui no sequenciamento de atividades, a gente tem basicamente 3 tipos de informação. A primeira delas são os marcos, que são grandes etapas ao longo do projeto. Um marco ele é simplesmente uma demarcação, ou seja, ele não ocupa tempo dentro do cronograma, ele é simplesmente uma marca. Do tipo, executamos todas essas atividades até aqui, consequentemente nós temos isso daqui criado, elaborado e assim por diante. O segundo tipo de informação são os grupos de atividades. Então é mais ou menos como se você separasse o teu projeto em capítulos. Então,
Cada capítulo seria um tipo de atividade que vai ser executada, que compondo todos esses capítulos você compõe o livro que é o teu projeto. E o terceiro é a atividade propriamente dita. Ou seja, essa atividade ela vai depois precisar ter um tempo estimado de quanto ela vai demorar para ser executada, quais são os recursos humanos e físicos que precisam para executar essa atividade, quais são os custos envolvidos e assim por diante. Um grupo de atividades ele vai herdar todas essas informações para você estabelecer o tempo necessário para executar esse grupo de atividades, quanto que vai custar, o que recursos que vai ocupar e assim por diante. Na sequência, eu vou mostrar como que você insere atividades no nosso software de gestão de projeto.